Tudo bem, pessoal? Hoje, então, a gente vai falar sobre o sistema nervoso, o sistema endócrino, a questão do sistema muscular também, mas não se preocupem, a gente vai falar bem detalhadamente de cada um deles, vai ficar bem fácil, tá bom? Bom, começando então pelo sistema nervoso, a gente sabe que o sistema nervoso é o sistema que comanda, né, o nosso corpo. Então, a gente tem parte do sistema como o cérebro, que vão dar todas as respostas, a gente faz a percepção do ambiente em que a gente está, e aí o nosso corpo elabora reações, elabora respostas para essas percepções, e isso tudo é meio que regrado pelo sistema nervoso, além das funções vitais, né? Respirar, tudo que a gente precisa fazer para sobreviver, é o sistema nervoso que faz a regulação, tá? A gente fala assim, que as células do corpo elas funcionam de maneira integrada e organizada, é, traduzindo é mais ou menos que cada coisa tenha o seu lugar, cada coisa tenha a sua função, e isso tem que ser feito passo a passo, de maneira correta, para que tudo funcione completamente, tá? Bom, para falar do sistema nervoso, então, a gente fala da célula nervosa, que é o neurônio, tá certo? Que é esse carinha que está aqui no desenho, na representação. E aí, o que a gente tem? O neurônio, ele tem as suas partes, né? Ele é uma célula, então ele tem um núcleo, então essa região aqui é onde eu encontro o núcleo, que alguns autores costumam chamar de cabeça do neurônio, eu chamo de corpo celular, tá? Então, eu tenho o corpo celular, aonde eu encontro o núcleo. Desse corpo celular tem essas ramificações, que são chamadas de dendritos, tá certo? Que vão fazer essa recepção aí do impulso nervoso, tá? Dessa passagem do impulso nervoso. E esse alongamento do neurônio eu chamo de axônio. Ao final do axônio eu tenho outras ramificações, eu vou chamá-las de ramificações axônicas, né? Terminações axônicas. Além disso, eu ainda tenho a bainha de mielina, o nó neurofibroso, e a gente vai falar deles depois com mais detalhes, tá? Mas se a gente olhar pelo axônio, por esse alongamento, eu tenho aí essas regiões azuladas, que são a bainha de mielina. E entre essas regiões azuladas, eu tenho esse nó neurofibroso, ou nó de Ranvier, né? Tem alguns livros didáticos que trazem esse nó. Bom, os neurônios, eu tenho alguns tipos de neurônios. Eu não tenho um neurônio que funciona para tudo. Eu tenho um neurônio que vai receber a informação, que é chamado de aferente ou sensitivo, tá? E ele vai repassar essas informações recebidas pelo ambiente, ou até mesmo dentro do nosso corpo, tá? Aí eu tenho o segundo tipo de neurônio, que é chamado de associativo, que ele fica no sistema nervoso central. Depois a gente vai ver a divisão desses sistemas, né? E aí ele faz a conexão entre os tipos diferentes de neurônios. E eu tenho o neurônio do tipo 3, que é chamado de eferente ou motor, que é quem leva a resposta de volta. Então, o neurônio recebe, o aferente recebe essa informação, passa para o sistema nervoso, o associativo, às vezes, ele está ou não presente, ele faz essa associação, essa comunicação entre os neurônios, e a resposta é devolvida para a parte do corpo que precisa, através do neurônio chamado de neurônio eferente ou neurônio motor, tá? Bom, aí a questão da presença ou não da bainha de mielina também depende do tipo de neurônio, tá? Então, tem neurônio que ele tem o comprimento do axônio é menor, então por isso que ele é menor, tá? Ou então, desculpa, ele é menor, então ele não tem a bainha de mielina. Se ele é menor, se ele não tem bainha de mielina, é porque não precisa mesmo, tá? Porque a função da bainha de mielina é só acelerar a passagem desse impulso nervoso, não é nenhuma outra, tá? Então, às vezes ele é menor, então é mais fácil, ele passa mais rapidamente, então não precisa da bainha, tá bom? Bom, e aí ele tem, além desses tipos de neurônio, ele vai depender das células da glia, que são os astrócitos, oligodendrócitos, as células de Schwann e a microglia. Nomes difíceis, mas que vocês precisam não necessariamente decorar, terem assim isso, né, assimilado, que existem, propriamente dito, tá? Então, os astrócitos, eles fazem a distribuição dos nutrientes, então a corrente sanguínea traz os nutrientes, aí passa pelos astrócitos depois para ele conseguir adquirir esses nutrientes. Os oligodendrócitos formam essas bainhas de mielina, então elas meio que vão
secretar, né, e ajudar a formar essa bainha de mielina. Só que eles estão, no caso dos oligodrócitos, eles estão presentes no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, quem forma a bainha de mielina são essas células de Schwann. Ah, professor, então eu não vou encontrar células de Schwann no sistema nervoso central? Não, você vai encontrar um similar, que são chamados de oligodendrócitos, tá? E a micróglia, que é a célula de defesa do sistema nervoso. Então, a gente viu que lá no sistema sanguíneo, né, as células sanguíneas, a gente tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles fazem a defesa, e no sistema nervoso eu tenho mais soldados, no caso específicos para esse sistema, para esse tecido, que é a micróglia, tá bom? Bom, aí como é que acontece, então, a passagem do impulso nervoso? A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é que ela acontece unidirecionalmente. Então, ela não pode ser revertida de onde ela veio. Não. Sempre no mesmo sentido, tá? Não muda. Então, o que acontece? Eu tenho uma distribuição de íons, né? Ao longo da membrana celular desse neurônio. E aí, o fato de estarem alguns íons positivos mais para um lado do que mais para outro, favorece essa polarização que eu chamo. A polarização é quando eu tenho assim, tá mais positivo para o lado de fora da célula do que dentro da célula, tá? Fora, dentro da membrana, beleza? Então eu tenho íons com carga negativa do lado de dentro da membrana e íons com cargas positivas do lado de fora. Eu tenho alguns lá positivos dentro, mas é muito mais frequência, com muito mais quantidade do lado de fora, tá? E aí, essa carga negativa que eu tenho dentro da membrana, a partir de algumas substâncias que estão carregadas negativamente, ela vai definir o potencial de repouso. Então, sem ter impulso nervoso, sem ter a passagem desse impulso, eu tenho um potencial de repouso menos 70 milivolts, tá? Dentro da membrana. E aí esse potencial ele vai mudar através da bomba sódio-potássio. Por isso que a gente estuda lá, quando estuda o sistema digestório, fala das vitaminas, dos sais minerais, a gente fala muito de alguns íons que são importantes, alguns sais, né, que são importantes para a passagem do impulso nervoso, através dessa bomba sódio-potássio. Por que acontece? Os íons de potássio, são cátions, né? Eles conseguem passar com facilidade de dentro e fora da membrana. Os íons de sódio, não. E aí, o que acontece? Os íons de potássio, eles saem da célula e aí eles vão se acumulando como carga positiva do lado de fora. Por isso que do lado de fora eu tenho mais positivo e dentro tenho negativo, tá? E aí, aquelas moléculas que eu falei que ficam carregadas negativamente, elas têm dificuldade de sair. Então, elas ficam concentradas ali, transformando a parte interna da membrana negativa e a parte externa positiva. Isso está polarizado. Quando os neurônios vão receber um estímulo, então receber um estímulo, seja ele luminoso, um som, um tato, né, com relação ao tato, uma pressão, uma dor e tal, vai acontecer a despolarização, ou seja, vai mudar esse potencial aí elétrico. Ou seja, os íons vão se misturar, tipo, os íons vão entrar e sair da membrana, e aí aquele potencial que antes era potencial de repouso, menos 70, agora ele passa a ser um potencial de ação, né? Um potencial para passar o impulso nervoso. E ele passa a ser mais 40. E esse processo de despolarização, ele vai acontecer e depois vai repolarizar. Ou seja, vai voltar ao potencial de repouso. Então, fica menos 70, vai para mais 40 e volta para menos 70 com a passagem desses íons, tá? Através da carga elétrica aí, desse potencial elétrico, né? Mediante ao impulso que chega. Entendam que isso acontece o tempo todo no nosso corpo. A gente abre o olho, tem estímulo visual, a gente está aqui ouvindo coisas. Então, fora dentro do nosso corpo, algumas coisas precisam acontecer e essas coisas precisam acontecer e vão acontecer mediante essa passagem da informação. Precisa de mais oxigênio, precisa de mais energia e assim por diante, tá? Aí, mais uma vez, eu coloquei aqui que isso acontece numa direção. Esse impulso ele vai chegar pelos dendritos, corpo celular, axônio. Aí para o outro neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Nunca o contrário, nunca isso é revertido, tá? É sempre nessa direção, tá?
Bom, aí tem uma coisa que é chamada de condução saltatória. O que é isso? O impulso nervoso, ele vai conseguir ser transmitido, né, ao longo do neurônio, sem precisar acontecer despolarização, repolarização, despolarização, repolarização. Porque isso, digamos, de certa forma, vai aumentar o tempo que esse impulso nervoso vai passar, certo? Então, existe essa condução saltatória que ele vai, é como se ele fosse mesmo realmente saltando partes da membrana do neurônio, tá certo? Bom, e a sinapse não é um lugar que, quando a gente fala assim, a sinapse é um lugar de comunicação entre as células, sejam elas células nervosas, célula nervosa e a célula muscular, alguma coisa assim. A sinapse é um lugar de comunicação. O neurônio, ele vai transmitir o impulso através de neurotransmissores, que são substâncias que eles vão secretar, tá? E aí, essa secreção acontece na hora da passagem do impulso nervoso e vai comunicar a próxima célula, seja ela uma célula nervosa, uma célula, sei lá, muscular, uma célula do olho e tal, para aquela informação passar, tá bom? Não existe uma comunicação, eles não estão conectados, eles estão assim próximos, bem próximos, mas com um espaço por onde esses neurotransmissores serão excretados e absorvidos para a passagem do impulso nervoso, tá? Aí, só lembrando, imagina que meu braço aqui seja um neurônio, né? Então, eu tenho aqui os dendritos, o corpo celular e o axônio. Então, a informação vai chegar aqui, vai passar por toda essa parte e vai chegar no outro neurônio por toda essa parte. Então, é sempre nessa. Essa é uma questão que cai muito. A questão de você reverter, a questão de você modificar a direção do impulso nervoso, isso não acontece, tá bom? Bom, aí a gente vai falar então da divisão do sistema nervoso. A gente tem então a divisão de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Os nomes já estão dizendo, né? Se é nervoso central, fica no centro, certo? E aí, se é no centro, é essa região mais dentro do nosso corpo aqui. A gente tem então a região que fica dentro do crânio, que a gente chama de encéfalo. E aí, essa região, ela tem várias partes, tá? Então, a gente tem primeiramente o encéfalo. Ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, que tudo isso está protegido dentro da caixa craniana ou crânio, que a gente chama, né? Outra coisa, quando a gente fala do encéfalo em si, a gente pode falar tanto do cérebro, porque normalmente a gente fala assim, o cérebro, cérebro, cérebro. Mas lembrando que encéfalo é tudo isso, né? E o comando, dependendo do tipo de informação, ele vem de partes diferentes do cérebro, tá? Então, olhando lá para o encéfalo, eu tenho o telencéfalo, que está responsável pela fala, pela memória, o corpo caloso, a região onde vai ser a conexão entre os hemisférios, porque o cérebro é dividido, a gente divide em lobos, né, em hemisférios e tal. Aí tem o cerebelo, que está relacionado com a coordenação motora, o equilíbrio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a labirintite, né, que tem relação com o labirinto que está dentro do nosso ouvido aqui. Também é um comando feito lá pelo cerebelo, tá? Aí tem o mesencéfalo, responsável pela visão, audição, controle de sono. É claro que algumas funções têm mais de uma parte que a gente pode estar aí relacionando, né, para a regulação, tá? Aí nós temos a ponte, que o nome já está dizendo, é uma área de conexão entre o cérebro e o cerebelo, tá? Que faz o controle de respiração, entre outras coisas, como o movimento dos olhos, tá? Tem o bulbo raquidiano, que faz a transição entre o encéfalo e a medula, porque daí a medula é a região do sistema nervoso central que fica dentro da coluna vertebral. Lembrando que a coluna vertebral é formada por vértebras, né? Que são ossos. E esses ossos são como discos. E o disco, a parte interna, é furada, né? Tem um furo, que é justamente por onde passa a medula espinhal ou espinal, é a mesma coisa, tá? Então, o bulbo faz a conexão do encéfalo com a medula, tá certo? Nós temos a hipófise, que é uma glândula que fica na região interna, assim, bem central do nosso crânio, lá dentro, né? E aí ela secreta hormônios, como é uma glândula, a gente vai ver no próximo capítulo sobre o sistema endócrino, né? As funções. Mas ela tem várias funções, entre elas regular outras glândulas ou também secretar alguns hormônios, tá? Aí nós temos o tálamo,
que vai formar, que é dividido em duas partes. A gente tem o córtex, desculpa, ela é direcionada das informações das partes corretas do córtex cerebral. Então, a gente tem o hipotálamo, que controla as funções vitais do corpo, como sede, fome. Quando a gente fala de função vital, é aquelas funções que mantêm o corpo vivo, digamos assim, né? E aí a gente tem o tronco encefálico. O tronco encefálico ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o diencéfalo é formado pelo tálamo e o hipotálamo, tá? De dois, tá bom? E aí, uma proteção que é feita além do crânio, que é osso, a gente tem membranas que são chamadas de meninges, tá? E aí são três. A gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater de fora para dentro, tá? Que elas vão proteger o sistema nervoso central. E a gente ainda tem entre as meninges, a pia mater e a aracnoide, o líquido cefalo-raquidiano, tá bom? Que serve para proteger de choque mecânico quando tem batida, né? E também para nutrir e recolher algumas excretas. Bom, aí quando a gente fala na região externa do encéfalo, que é o córtex cerebral, né? Nós temos os lobos, e aí ele é dividido por lobos. Aí eu tenho o lobo frontal, o parietal, o temporal e o occipital. E cada uma dessas partes também tem as suas funções relacionadas, as suas ações do nosso corpo relacionadas, tá? Por exemplo, eu sofri um acidente e aí lesionou uma região lateral aqui, que a gente chama de lateral parietal, temporal, e aí, dependendo de onde foi lesionado, tem uma questão de disfunção aí de alguma função do corpo, como fala, memória, essas coisas, tá? Bom, e aí ainda para terminar o sistema nervoso central, a gente vai falar da medula em específico. Ela é protegida, então, como eu falei, pela coluna vertebral, que são ossos, né, as vértebras, e ela é responsável pelos arcos reflexos. O que é isso? O arco reflexo é uma resposta mais rápida do nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, eu furo meu dedo. Até para eu ter uma resposta mais imediata, acontece esse arco reflexo. É o mesmo que quando o médico bate no joelho e aí você involuntariamente movimenta a sua perna. O que acontece? O arco reflexo é a passagem dos neurônios que recebem os sensitivos até o sistema nervoso central. Então, o caminho seria os sensitivos, chega na medula, da medula passa para o encéfalo elabora uma resposta, passa para a medula e a medula passa para os motores e aí ela executa a reação. Então, em alguns casos, a gente tem esse arco reflexo, que é o quê? A resposta é gerada pela medula espinhal. Então, a informação não chega imediatamente ao encéfalo. Então, chega a informação, por exemplo, furou o dedo ou bateu no joelho, chega na medula e a medula já devolve uma resposta, tipo, tira o dedo daí, ou então movimenta a perna, tá? Em alguns casos, essa informação nem chega ao encéfalo, mas em alguns casos ela chega mais um pouco atrasada. Você teve uma reação e depois meio que percebeu o que estava acontecendo. Por exemplo, quando algo se aproxima dos seus olhos, tipo, imagina que tem um mosquito e de repente ele chega muito perto e você desvia. Essa é um arco reflexo. Você teve uma reação rápida e depois você percebeu o que era de fato que estava acontecendo. E aí a gente entra no sistema nervoso periférico. Bom, se é periférico, é mais as extremidades do corpo, né? Ela faz, então, a conexão do sistema nervoso com os outros sistemas também, tá? E ele é formado pelos nervos e pelos gânglios, tá? Os nervos é aquilo que a gente viu, eles podem ser sensitivos, motores ou sensitivos e motores, que a gente chama de mistos, tá? Os nervos são formados por vários neurônios que vão formar as fibras nervosas, tá certo? E aí, o que acontece? Esses nervos, eles vão partir do encéfalo, tá? Ou da medula. Então, eu tenho nervos cranianos ou nervos espinhais, tá certo? E aí são esses que eu falei. E os gânglios são esses agrupamentos de corpos celulares. Lembra que a gente falou que o neurônio, ele é formado por corpo celular, dendritos, axônios. Então, quando você tem vários corpos celulares, você tem os gânglios, tá? E ainda ele é revestido por um tecido conjuntivo, tá bom? E aí o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sensorial, que está relacionada com a chegada do estímulo no sistema nervoso central, tá? E você tem a divisão motora do periférico, que a motora é aquela que leva a resposta de volta. Então, leva as informações do nervoso até os músculos, até os órgãos, até as glândulas, tá?
e aí faz a resposta ser executada. Essa divisão motora ainda tem mais outra divisão, que é chamada de somático ou de autônomo, tá? Então, sistema nervoso periférico somático. São aqueles nervos que levam a informação do nervoso, do sistema nervoso central, até os músculos estriados esqueléticos. Então tem a ver com movimentos do corpo. Então tem a ver com ações voluntárias. Eu estou mexendo a minha mão aqui e ela só está sendo mexida porque o meu sistema nervoso periférico é que está levando essa informação para o meu braço se mexer, certo? E eu tenho aquele autônomo, que é independente da nossa vontade, que são as ações involuntárias, que são os nervos motores que levam as informações do sistema nervoso central até os músculos lisos, até o músculo cardíaco, até alguns órgãos e glândulas. Então, por exemplo, o meu coração está batendo porque o meu sistema nervoso periférico faz a passagem dessa informação de que ele precisa bater, tá certo? Até o coração, né? Que é sistema muscular estriado cardíaco, tá? A minha digestão acontece porque o meu sistema nervoso periférico autônomo leva essa informação de que ele precisa funcionar, tá? E ainda assim, o autônomo é dividido em duas outras partes, mais outras duas partes, que é o simpático e o parasimpático. Quando a gente fala dessa divisão, a gente está falando de uma situação de extremismo. Então, por exemplo, eu tenho uma situação de estresse imenso, um susto que eu levo, eu sofro um assalto, eu tenho todo o meu sistema, ele tem como se fosse uma resposta rápida para esse tipo de situação, que a gente fala que é uma situação de fuga e de luta. E aí algumas coisas vão acontecer. E da mesma forma, quando eu não tenho um extremismo, eu tenho uma situação de descanso, de tranquilidade, eu tenho o comando do parasimpático. Aí eu coloquei o quadrinho, tem lá no livro de vocês, eu coloquei aqui, ó. Opa, peraí. Que é o seguinte, quando eu tenho a situação de fuga e luta, os olhos, a pupila fica contraída, fica dilatada, né? Que fuga e luta é do simpático. Ela dilata porque para ter a maior entrada de luz eu consegui enxergar tudo, tá? Quando é o contrário, a minha pupila está contraída, está pequenininha para diminuir a quantidade de luz que entra, tá mesmo para proteção. Por exemplo, o coração acelera quando eu tenho uma situação dessa de estresse. E isso é para movimentar mais sangue, gerar mais energia, mais oxigênio, certo? Para tentar também ter energia para poder fugir, tá? Então é mais ou menos isso. Então, algumas dessas coisas estão linkadas aqui na tabela. Vocês têm essa tabela lá no livro de vocês. E para o sistema nervoso, é isso, tá? Tem bastante nomezinho, chatinho e tal. É bom vocês darem uma olhadinha com bastante carinho em tudo. A gente continua ainda com o sistema endócrino e muscular. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, anote, a gente conversa na live ou talvez pelo chat, tá bom? Então vamos para nossa segunda parte.